Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. É sempre um prazer encontrar você aqui do outro lado, você que nos acompanha, seja pelo canal do YouTube Minuto Missionário, onde às 6 horas da manhã nós já estamos lá todos os dias, ou em alguma outra plataforma, ou mesmo por alguma emissora de rádio. Enfim, não sei a hora que você me acompanha, mas que Deus abençoe a sua vida. É sempre motivo de gratidão cada um de vocês que passa aqui, que faz um comentário, que compartilha, que interage conosco. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua interação conosco, o que é sempre muito importante para nós. Dessa forma, como eu sempre digo, o YouTube entende que o vídeo é relevante, a plataforma entende e recomenda para mais pessoas. Então, se possível, interaja conosco de alguma forma. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo bíblico. Vamos juntos. Nós estamos estudando 1 Coríntios, né? Estamos aí no estudo expositivo, versículo por versículo, já há algum tempo estudando a palavra de Deus. Estamos na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, estamos no capítulo 4, onde Paulo está trazendo as marcas do ministro da igreja. Você deve saber que a igreja em Corinto tinha suas divisões, seus problemas, e Paulo está escrevendo uma carta exortando esses irmãos, falando que a pedra fundamental da igreja é Cristo, falando sobre os líderes. Nesse momento, Paulo está falando sobre o dispenseiro, não é? O mordomo, o servo do Senhor. Ele está ali como um dispenseiro para servir, não é, o seu Senhor. E Paulo disse, e nós estudamos no último encontro, que o dispenseiro ele precisa ser absolutamente fiel no desenvolvimento do seu trabalho e que ele será exposto ao julgamento. E estudamos aqui julgamento dos homens, julgamento da consciência e julgamento do próprio Deus. Então, o líder precisa entender isso, que o julgamento de Deus é final e ele é perfeito. Agora, Paulo segue nos versículos 5 e 6 do capítulo 4, e é o texto base hoje, 1 Coríntios 4, 5 e 6. Paulo vai dizendo que a igreja precisa ter cuidado para não julgar os ministros antecipadamente, ou melhor dizendo, apressadamente. Paulo traz à igreja de Corinto algumas repreensões erradas que podem existir, como julgar na hora errada, pelo critério errado e pelo motivo errado. E eu quero pensar brevemente com você sobre esses aspectos e hoje pensar sobre o cuidado que a igreja precisa ter de não julgar os servos de Deus no tempo errado. Quando a gente vai tratar isso aqui, e como eu disse, nós estamos no estudo expositivo e, portanto, temos que falar tudo o que as Escrituras nos dizem, nós precisamos tratar isso aqui com muita cautela. Nós vivemos dias de muita, mas muita heresia, muita bagunça, e eu uso esse termo com pesar mesmo, mas muita bagunça no meio religioso, no meio evangélico, líderes cometendo todo tipo de atrocidade possível, desde criminal a moral, a espiritual, e muitas pessoas sendo enganadas nesses lugares, muitas pessoas sendo ludibriadas, e é por isso que a gente estuda a Bíblia aqui, para que os olhos possam ser abertos. Mas Paulo está tratando aqui de uma forma de julgamento que nós precisamos ter cuidado. E eu volto a dizer, ao falar isso aqui, nós não estamos falando que você precisa ter medo, como eu já vi uma pessoa até recentemente falando isso na internet. Essa pessoa estava cometendo algo muito errado e a pessoa foi falar e esse homem disse: olha, não fala do ungido de Deus, não. Nós não estamos falando desse tipo de pessoas que são, na verdade, falsos pastores, falsos líderes, que estão cometendo pecados escancaradamente, enfim. Mas nós estamos olhando o que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto, que era uma igreja que estava se dividindo
porque as pessoas queriam seguir Paulo, Pedro, Apolo, eram homens de Deus, não eram homens carnais que estavam cometendo atrocidades, não, eram homens de Deus. E a igreja estava dividindo porque as pessoas começavam a dizer: eu gosto mais de Paulo, eu gosto de Apolo. E Paulo vai trazendo dessa exortação. Então, ao falar nesse tema, fica nesse contexto. Eu não estou dizendo para você que aí a pessoa tem que tolerar todo tipo de coisa e não pode julgar. Não é isso. Nós estamos falando no contexto de uma igreja que estava se dividindo por causa de homens que eram homens de Deus, mas que as pessoas na igreja, por falta de maturidade, estavam fazendo seus julgamentos, como eu posso dizer assim, antecipadamente, sem fundamento nenhum. Ok? Explicado isso, a gente vai avançar. É para não corrermos o risco de alguém dizer: então a gente tem que tolerar qualquer tipo de atrocidade e não pode falar nada. Não é isso. Então, o que a Bíblia está dizendo? A igreja precisa tomar cuidado de não julgar os servos de Deus no tempo errado. Se você olhar comigo o versículo 5 aqui do capítulo 4, vai dizendo assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas nas trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Paulo diz que é errado julgar os servos de Deus fora do tempo ou antecipadamente. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo diz que somente na segunda vinda de Cristo é que teremos então, depois, não é, do arrebatamento, depois da tribulação, no final, em que vai haver esse julgamento final. Somente ali haverá um julgamento. Ali o Senhor vai tratar os homens e mulheres salvas, aqueles que verdadeiramente têm Cristo como Salvador, e vão estar diante de Deus para serem julgados. E Deus conhece o coração humano. Só Ele conhece o intento. O versículo que nós lemos diz assim: e o Senhor trará à luz as coisas ocultas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então Deus, além de trazer à luz o oculto, Deus julga pelo desígnio do coração, pela motivação do coração. Por quê? Porque Ele vê o coração. 1 Samuel 16:7 tem aquele versículo clássico, não é? O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração do homem. Então não apenas a aparência. E Paulo está combatendo a ideia de exercermos juízo e julgamento precipitado dentro da igreja, porque nós não conhecemos o coração, nós conhecemos as ações, as atitudes. E então, esse julgamento final é Deus quem vai fazer. A igreja, não cabe a igreja ficar querendo julgar algumas ações pelo que você está vendo apenas. Não exercer o juízo fora do tempo, no tempo errado. Eu termino a reflexão de hoje lembrando, dentro desse contexto que nós estamos vendo aqui. Nós não estamos falando num contexto de heresia, num contexto criminoso, num contexto de falta de moralidade. Não estamos falando disso, não. Nós estamos falando nesse contexto aqui. Paulo fala: calma, não queira fazer o julgamento antecipado. Já tem Deus que vai julgar. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque o nosso impulso é querer logo sair falando as coisas e deduzindo, sem sabermos muitas vezes nem o que estamos falando, não é? Que Deus nos dê discernimento e entendimento para estarmos em lugares com pessoas que verdadeiramente ensinam a palavra de Deus, pessoas que estão caminhando com Deus, e não se iludir em movimentos religiosos com pessoas inescrupulosas que muitas vezes querem aproveitar da situação e até de versículos como esse para dizer: não toque no ungido do Senhor, não fala nada. Porque senão, eu vi a pessoa dizendo isso, né? Se eu levantar a mão contra você, acabou tudo na sua vida, né? É triste essas coisas, mas infelizmente existe. Que Deus nos ajude a compreendermos realmente o que a palavra de Deus nos diz e o que ela quer dizer a não julgar os servos de Deus no tempo errado. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.